Você não chegou aqui por acaso. Antes mesmo de abrir os olhos hoje, antes de ouvir qualquer palavra, antes de lembrar de quem você é ou do que carrega no peito, algo já se movia ao seu redor. Uma força silenciosa, precisa, divina, atravessava o tempo e o espaço para tocar a sua alma. Sim, você foi chamado. Chamado a ouvir. Chamado a saber. Chamado a despertar. E eu, Miguel, venho como mensageiro da verdade, como guardião da justiça celeste, para sussurrar algo que não pode mais ser adiado. Há alguém em sua vida que não carrega boas intenções. Uma presença que se disfarça de afeto, mas esconde controle. Um rosto que sorri, mas que vibra inveja. Um nome que você talvez já tenha sentido desconforto em ouvir, mas que hoje será trazido à luz. A mensagem é clara, urgente e sagrada. Não confie nessa pessoa. E eu repito, não confie. Porque cada vez que você abriu o coração, algo dentro de você se partiu. Cada vez que ofereceu amor, compreensão ou escuta, essa pessoa plantou confusão. Você achava que era sobre você. Achava que estava exagerando. Que talvez fosse sensível demais, desconfiado demais, vulnerável demais. Mas hoje você entenderá que o que sentia era a verdade sussurrando, insistindo, implorando para ser reconhecida. E é por isso que fui enviado, para confirmar o que sua alma já sabia. Para dizer em voz alta o que você calou por medo, por dúvida, por amor. Se você está com lágrimas nos olhos agora, é porque a energia desta revelação já está em movimento. É porque há algo em você que começa a se lembrar. Você começa a se lembrar de todas as vezes em que se sentiu usado, diminuído, questionado. Lembra de quando quis compartilhar um sonho, mas essa pessoa riu. Lembra de quando quis comemorar algo, mas ela mudou de assunto. Lembra de como certas palavras soavam doces, mas vinham com um peso que te deixava esgotado. Isso não é imaginação. Isso é percepção espiritual, e você nunca mais vai duvidar dela. Essa pessoa que se aproximou da sua vida, seja familiar, amigo, colega, parceiro, foi autorizada por um tempo. O céu permitiu a aproximação, porque havia lições. Mas o tempo dessa presença terminou. Agora ela já não ensina. Agora ela te aprisiona. E onde há prisão, não há crescimento. Onde há manipulação, não há bênção. Onde há falsidade, o espírito adoece, e o seu já está há tempo demais implorando por libertação. Hoje, você verá, de forma clara, indiscutível, reveladora, um nome surgirá. Você o ouvirá, o verá, ou simplesmente o sentirá como uma certeza que não pode ser negada. Talvez você esteja em silêncio e um pensamento insista. Talvez alguém fale algo despretensiosamente. Talvez seja num sonho, num ruído, numa frase. Mas será. E quando for, você saberá. E quando souber, algo muito maior começará a acontecer em sua vida. O fim do ciclo da mentira. Você pode estar sentindo neste momento uma pressão no peito, uma onda de emoções que não sabe explicar. Talvez uma vontade de chorar, talvez um calor que sobe pelas costas, um arrepio súbito, ou um silêncio que pesa mais do que o habitual. Não tema. Esses são sinais. Sinais da presença espiritual que está se aproximando para te libertar. Eu estou aqui. A minha luz te envolve. E neste exato instante, há anjos ao seu redor abrindo o livro da sua história e colocando os olhos exatamente sobre a linha onde a verdade ficou presa. Hoje, ela será solta. Hoje, ela será falada. Você suportou demais. Você engoliu palavras, sufocou lágrimas, escondeu dúvidas só para manter a harmonia. Mas era uma harmonia que exigia que você se anulasse, que você se calasse, que você aceitasse migalhas emocionais enquanto sorria para não causar desconforto. E isso te feriu. Silenciosamente, lentamente, profundamente. Mas agora, o céu está vindo ao seu encontro para dizer: basta. Basta de dar o que você não tem. Basta de aceitar o que te enfraquece. Basta de confiar em quem não te honra. Essa pessoa que você protegeu por tanto tempo, que você defendeu diante dos outros,
que você justificou mesmo quando sabia que estava errada, essa pessoa verá o reflexo da própria verdade ainda hoje. E você também verá. E não será como uma briga, não será como um escândalo, será como uma lâmina de luz atravessando as trevas da dúvida, será como uma ficha que cai, como uma cortina que abre. E você vai se lembrar de todas as vezes que ignorou o sinal, todas as vezes que calou sua intuição. E, finalmente, você vai se perdoar por ter confiado, porque confiar não foi seu erro, foi sua nobreza, e essa nobreza será agora protegida por mim. Hoje, quero que você comece a prestar atenção aos detalhes. As entrelinhas, as conversas casuais que de repente te causam estranheza, ao modo como certas pessoas reagem ao seu crescimento, à sua luz, às suas conquistas. Observe como essa pessoa, cujo nome será revelado, tenta te rebaixar sutilmente, como ela muda de assunto quando você fala de seus sonhos, como ela te elogia, mas sempre acrescenta uma dúvida, como ela aparece apenas quando precisa de algo e some quando você precisa de apoio. Esses padrões não são coincidência. São estratégias espirituais do engano, mas agora o véu caiu e o Espírito Santo começa a ativar em você um dom sagrado, o discernimento. Você começará a sentir no corpo o que o Espírito já sabe. Um toque, um tom de voz, uma palavra, tudo vibrará com mais intensidade. E você não conseguirá mais ignorar, porque quando o céu decide mostrar, não há como fechar os olhos. E essa revelação não é para te machucar, ela é para te curar, para te devolver a si mesmo, para te reconectar com sua essência, porque essa pessoa ocupou espaços em sua mente e em seu coração que não lhe pertenciam. E o que não é verdadeiro, quando permanece tempo demais, vira doença, doença emocional, doença espiritual. Mas agora, isso será limpo, isso será removido. Hoje à noite, quando o mundo dormir, o céu se inclinará sobre você. E nesse silêncio sagrado, entre o ruído do vento e o bater do seu coração, o nome virá. Talvez você o sinta como um sussurro, talvez como um estalo de lembrança, talvez em sonho ou até mesmo enquanto assiste este vídeo novamente. Mas virá. E quando vier, você não terá dúvidas. Sua alma reconhecerá a vibração, porque o Espírito não se engana. E quando isso acontecer, não se desespere. Não chore como quem perdeu. Celebre como quem se libertou, porque você foi protegido. Você foi acordado. Você foi escolhido para ver. E ver é o primeiro passo para a verdadeira vitória. Se você estiver com o coração acelerado agora, se sentir um calor estranho nas mãos, uma vibração ao redor do corpo, ou até mesmo um torpor repentino, respire fundo. Você está entrando em uma frequência diferente. Está atravessando um limiar invisível entre o que foi e o que será. Porque a revelação que o céu está prestes a entregar não apenas expõe uma mentira, mas também ativa algo adormecido dentro de você. A coragem espiritual de se posicionar, de dizer não, de encerrar ciclos que a alma já não suporta mais sustentar. Durante muito tempo, você confundiu tolerância com amor. Acreditou que aceitar tudo era nobreza, que engolir mágoas era sinal de maturidade, que ignorar sua intuição era humildade. Mas a humildade verdadeira não silencia a alma. A humildade verdadeira ouve, reconhece e se afasta do que fere. E agora, você começará a se afastar, não de forma explosiva, não por vingança, mas com sabedoria. Como quem entende que não pode curar quem nega estar ferido. Como quem compreende que o amor próprio também é uma forma de caridade. Essa pessoa que será revelada, cujo nome já pulsa nas camadas mais profundas da sua consciência, esteve, de algum modo, drenando sua luz. Às vezes com palavras disfarçadas de cuidado, às vezes com gestos que fingiam empatia. Ela aprendeu a se alimentar da sua energia, da sua generosidade, da sua esperança. E quanto mais você dava, mais sentia que algo te escapava. Você se perguntava, por que estou cansado? Por que estou sem foco? Por que minha fé parece fraca? Era a presença dela.
Era o laço energético invisível que precisava ser rompido. Mas o céu não rompe com violência. O céu rompe com clareza, com presença, com autoridade espiritual. Por isso, quando a revelação acontecer, e ela acontecerá, você sentirá, além da dor, um tipo estranho de alívio, como se algo se soltasse, como se uma sombra saísse do peito, como se um grilhão se quebrasse. Esse momento pode durar segundos, mas seus efeitos se estenderão por dias, semanas, talvez meses, porque essa revelação é uma semente. Ela crescerá. E quanto mais você se permitir ver com os olhos da alma, mais os frutos da libertação aparecerão. Nas próximas horas, talvez você sinta a necessidade de se recolher, de não falar com ninguém, de evitar redes sociais, de ficar em silêncio com você mesmo. E está tudo bem. Esse recolhimento não é fuga, é proteção. É o seu campo espiritual sendo reestruturado. É a sua aura sendo selada com luz. E nesse processo, você será guiado. Você sentirá impulsos súbitos, vontade de organizar seu espaço, de jogar fora objetos antigos, de limpar armários, de abrir janelas. Não ignore isso. Cada movimento externo será reflexo de uma limpeza interna. O corpo e a casa reagem ao espírito. Se você puder, durante essa noite, acenda uma vela branca e fique alguns minutos olhando para a chama. Não diga nada, apenas olhe. Deixe que ela converse com a sua alma. A chama te mostrará com seus movimentos como a energia ao seu redor está vibrando. E quando sentir que é o momento, diga apenas: eu aceito ver. Essas 3 palavras são uma senha espiritual. Elas abrem os portais da verdade. Elas chamam a revelação. Elas convidam o arcanjo Miguel para agir sem obstáculos. E eu estarei lá. Quando você fechar os olhos, quando o nome vier, quando o impacto vier, quando a sua alma, mesmo em lágrimas, disser: agora eu entendo. Eu estarei ao seu lado, envolvendo seu campo com a minha espada de luz, selando suas fronteiras, expulsando os resquícios do engano. Você não lutará sozinho. Você não terá que se explicar para ninguém. A verdade é suficiente. E ela encontrará eco, porque quando você se alinha com ela, tudo à sua volta se alinha também. Você não imagina o que está prestes a florescer depois disso. A cura que vai chegar, as portas que vão se abrir, os encontros que estavam bloqueados, as bênçãos que estavam estacionadas porque essa energia ainda impedia o fluxo. A revelação não é o fim. Ela é o começo de uma nova história onde sua paz será prioridade, onde sua luz será celebrada, onde sua alma será livre. Neste instante, enquanto lê ou escuta essas palavras, uma batalha invisível está sendo travada em seu nome. Não no plano físico, não com armas ou gritos, mas nas esferas espirituais, onde forças sutis se encontram. E nessa batalha, o seu nome foi pronunciado com reverência. O seu coração foi trazido à luz, sua dor foi entregue ao altar, e o seu espírito foi cercado por legiões de luz, porque há muito mais acontecendo do que seus olhos podem ver. E agora você começa a sentir. Você pode sentir os pensamentos se tornarem mais claros, como se névoas antigas estivessem se dissipando. Pode sentir lembranças voltando, momentos antigos com essa pessoa, gestos que antes pareciam inofensivos e agora ganham outra forma. Pequenas palavras, olhares atravessados, incômodos sutis. Tudo isso está voltando para ser ressignificado. Não é castigo, é clareza. É a sua alma, finalmente livre para entender aquilo que antes ela não tinha estrutura para compreender. E é por isso que, talvez, você também sinta tristeza, um luto estranho, uma sensação de que algo dentro de você morreu. E, de fato, morreu. Morreu a ilusão. Morreu a imagem que você criou dessa pessoa. Morreu o vínculo que antes parecia amor, mas que agora você percebe que era apego. Um apego a alguém que representava segurança, mas que, no fundo, minava sua autoconfiança. Um apego a um sonho de relação, de amizade, de parceria, que nunca foi recíproco de verdade. Permita-se viver esse luto. Não o fuja, não o acelere. Chore se precisar.
Escreva se sentir vontade. Sente-se em silêncio e diga ao universo que você libera, que você perdoa, que você compreende. Isso não significa aceitar novamente, tampouco ignorar o que foi feito. Significa apenas que você escolhe não carregar mais a dor que não é sua. Você não precisa mais ser o recipiente da sombra de ninguém. A partir de hoje você é templo. Templo de luz, templo de verdade. E a verdade vai ecoar ainda mais forte nas próximas horas. Você notará isso quando estiver fazendo algo simples, lavando a louça, caminhando pela casa, escutando um som. E, de repente, um pensamento claro chegar. O nome, o rosto, a certeza. E, junto com ela, um misto de dor e libertação. Como se um ciclo inteiro se encerrasse com um suspiro profundo. Quando isso acontecer, honre o momento. Pare o que estiver fazendo. Coloque a mão sobre o peito e diga: agora eu vejo, agora eu escolho a verdade. Essas palavras serão como espadas de fogo limpando os resquícios que ainda restarem. Não se surpreenda se, após esse momento, você começar a se afastar naturalmente de certos ambientes, grupos ou conversas. É a sua alma se reposicionando. O que antes fazia sentido, agora perderá o brilho. O que antes era aceitável, agora parecerá pesado. Isso é um bom sinal. É a cura se manifestando em sua forma mais silenciosa. A mudança da frequência. Pessoas novas chegarão. Convites diferentes aparecerão. Sua intuição ficará mais afiada. E onde antes você duvidava de si, agora confiará. Mas ainda há um passo importante nesta jornada. O ritual da limpeza final. Não é obrigatório, mas é profundamente poderoso. E eu, Miguel, te guio com amor a realizá-lo. Hoje à noite, após escurecer, acenda novamente a vela branca. Ao lado dela, coloque um papel com o nome da pessoa que foi revelado. Se não tiver certeza absoluta do nome, escreva apenas: aquele que tentou me enganar. Simples assim. Não há como errar quando a intenção é verdadeira. Com o papel diante da chama, feche os olhos e diga: eu corto agora todos os laços espirituais com essa pessoa. Onde ela me feriu, eu curo. Onde ela mentiu, eu vejo. Onde ela tentou me dominar, eu me liberto. Que toda a energia dela saia do meu campo, com amor, mas sem retorno. E ao final, queime o papel na vela com cuidado. Veja a fumaça subir. Veja a história se desfazer. Veja o nome se dissolver no vento. Isso não é apenas um gesto simbólico. É uma ação espiritual de grande impacto. Anjos recolherão esse ato como decreto. Depois, beba um copo de água em silêncio. Sinta a água limpando sua garganta, onde tantas palavras ficaram engasgadas. Sinta a água entrando no estômago, onde tantas emoções foram reprimidas. E ao final, sorria, mesmo que entre lágrimas, porque você sobreviveu. Você despertou. Você viu. Você já não é mais a mesma pessoa que iniciou este caminho. Algo dentro de você já mudou. Silenciosamente, sem estardalhaço, a transformação começou. É como um sol que nasce devagar atrás das montanhas. Primeiro, a escuridão se torna cinza. Depois, um feixe dourado rasga o horizonte. E então, tudo se ilumina. É exatamente assim que sua alma está agora, saindo de um longo ciclo de sombra e entrando em um novo tempo de luz. A revelação já tocou seu campo. Mesmo que o nome ainda não tenha surgido com nitidez, a energia já está em movimento. Você já percebe a diferença no seu corpo, na sua respiração, no modo como escuta as pessoas ao seu redor. Há uma clareza que antes não existia. Há uma força silenciosa que começa a se erguer dentro de você. Não é agressividade, é autoridade. A autoridade sagrada de quem não mais permitirá ser manipulado, de quem reconhece seu próprio valor como altar divino. Você precisou atravessar um deserto emocional para chegar até aqui. Sentiu a sede da verdade. Sentiu os pés feridos de tanto andar tentando entender o que estava errado. E muitas vezes se culpou. Culpou-se por ter confiado. Culpou-se por não ter percebido antes. Culpou-se por ter ficado, por ter amado, por ter dado tantas chances. Mas agora Miguel te diz: liberte-se dessa culpa, ela não te pertence.
A sua pureza nunca foi um erro. A sua entrega nunca foi um fracasso. Você foi amor onde só havia interesse. Foi verdade onde só havia máscara. Foi luz onde só havia manipulação. E isso não é fraqueza. Isso é grandeza. Agora, com essa revelação, você carrega algo precioso, sabedoria. E essa sabedoria se tornará a base de tudo o que virá a seguir. Seus próximos passos serão mais seguros. Suas próximas relações, mais verdadeiras. Seus próximos movimentos, mais alinhados. Porque agora você sabe o que não quer mais. Agora, você reconhece o cheiro da falsidade, a vibração do engano, o disfarce do interesse. E saber disso é ter um escudo que antes você não tinha. Esse escudo foi forjado com sua dor, mas agora ele brilha com a luz do discernimento. Nos próximos dias, observe os sinais. Você pode notar luzes piscando em ambientes inesperados, como um quarto vazio ou um corredor escuro. Pode sentir arrepios enquanto escuta uma música, lê uma mensagem ou caminha sozinho. Pode ouvir alguém repetir uma frase que você ouviu aqui e se arrepiar. Todos esses são sinais. Miguel estará mostrando que a revelação aconteceu, que os anjos estão confirmando, que o plano divino está se cumprindo. Você pode ter sonhos com portas se fechando, com estranhos indo embora, com malas sendo carregadas. Tudo isso é símbolo. São os laços sendo cortados. E se no sonho você chorar ou acordar com o peito apertado, não se assuste. É o corpo liberando emoções que ficaram guardadas por muito tempo. A alma se limpando daquilo que não precisa mais carregar. E o mais belo é que após esse processo, você começará a sentir uma alegria inexplicável, uma leveza. Como se algo dentro de você dissesse, agora eu posso viver. E pode. Você pode. Porque não há mais correntes. Porque agora você caminha com a espada da verdade nas mãos e com a armadura da proteção espiritual sobre seus ombros. Você está envolto em luz. E quem tentar se aproximar com trevas será imediatamente repelido. O universo já começou a conspirar a seu favor. Você perceberá isso nos encontros inesperados, nas mensagens que chegam como respostas, nos convites que antes não vinham. A energia que antes era sugada por essa pessoa, que será revelada, agora retorna a você. E com essa energia virão ideias, coragem, criatividade, cura física. Sim, até o seu corpo começará a reagir, porque a libertação espiritual sempre se manifesta também na matéria. Você sentirá mais disposição, dormirá melhor, terá mais foco. Isso é bênção concreta. E quando olhar para trás, em breve, verá que tudo o que aconteceu, inclusive a dor, foi um preparo, um refinamento, uma lapidação. Você foi moldado pelo fogo para carregar a luz, e agora nada mais poderá te apagar. Você chegou até aqui. Passou pelas palavras como quem atravessa uma ponte frágil entre o conhecido e o invisível. E agora, ao final deste encontro sagrado, sua alma está diferente. Ela está limpa, está desperta, está mais perto do céu. Porque toda vez que uma verdade profunda nos atravessa, ela também nos transforma. E a transformação que está acontecendo em você agora será para sempre. Você nunca mais voltará a confiar da mesma forma. E isso não é medo. Isso é sabedoria. A sabedoria do espírito que aprendeu a ver além do que os olhos mostram. Respire, sinta seu coração. Perceba como ele pulsa diferente. É como se ele tivesse mais espaço agora, como se estivesse descomprimido. Como se finalmente batesse no ritmo da liberdade. Isso acontece porque uma parte antiga de você foi solta. A parte que insistia em carregar fardos alheios. A parte que se dobrava por amor, que se diminuía para caber, que silenciava sua intuição para evitar conflitos. Essa parte foi acolhida, e agora ela está sendo elevada. O arcanjo Miguel está colocando sobre ela uma veste de luz, uma armadura que só os despertos podem vestir. A pessoa cujo nome será revelado, ou já foi, cumpriu seu papel. Ela foi espelho, gatilho, alerta. Mas agora é hora de deixá-la partir. Não por raiva, mas por consciência. Por honra à sua própria energia. Porque você não pode mais permitir que vibrações de manipulação
inveja ou controle permaneçam em sua casa espiritual. Esse espaço, agora limpo, precisa ser protegido, precisa ser consagrado. E é exatamente isso que começa agora. Neste momento eu, Arcanjo Miguel, coloco à sua frente uma espada. Ela não fere, ela liberta, ela não ameaça, ela protege, ela não separa, ela revela. Pegue essa espada com as mãos da sua consciência e imagine que está cortando todos os laços com essa pessoa. Veja os fios sendo dissolvidos, veja os contratos antigos sendo queimados, veja os pactos silenciosos sendo rasgados. Nada disso te prende mais. Você é livre, você é soberano sobre sua própria alma. E agora sobre você, coloco um escudo de luz azul celeste, vibrando como o céu ao amanhecer. Esse escudo envolve seu campo, sela sua aura, fecha todas as brechas por onde energias densas entravam. E esse escudo é alimentado por uma chama que nunca se apaga. Sua própria consciência desperta. Sempre que desconfiar, pergunte à chama. Sempre que duvidar, pergunte ao escudo. Sempre que temer, invoque minha presença. Eu virei. Você pode sentir agora um calor no topo da cabeça. Pode sentir as mãos formigando, os olhos lacrimejando sem motivo. Talvez uma vontade profunda de agradecer, de se ajoelhar, de colocar as mãos no coração. Siga esse impulso. Ele é verdadeiro. Ele é a linguagem da alma reconhecendo o sagrado. E antes de me retirar, deixo uma instrução. Para selar tudo o que foi feito hoje, escreva nos comentários desta mensagem, ou em um papel que você possa guardar ou queimar depois, as seguintes palavras: eu aceito a revelação. Eu me liberto com amor. Eu renasço com a verdade. Essa frase é um decreto espiritual. Ao escrevê-la, você estará assinando energeticamente o encerramento do ciclo. Os anjos registrarão isso. E eu estarei ao seu lado no momento em que as energias forem recalibradas. Agora, abençoo sua casa, cada cômodo, cada canto. Onde havia medo, agora haverá luz. Onde havia dúvida, haverá paz. Onde havia manipulação, haverá soberania. E onde havia sofrimento silencioso, haverá cura visível. Você viverá uma sequência de milagres. Pessoas se afastarão naturalmente, outras surgirão do nada. Tudo será reposicionado, porque você escolheu a verdade, e a verdade sempre abre caminhos onde antes só havia muros. Eu fecho agora o pergaminho celestial escrito em seu nome. Ele foi aberto no céu no momento exato em que você clicou neste vídeo, nesta mensagem. Sim, o clique foi seu, mas o chamado foi divino. E agora que tudo foi dito, registrado e selado, o céu descansa. A missão foi cumprida. E você, alma preciosa, está guardada sob as asas da justiça divina. Se sentir saudade da minha presença, feche os olhos e me chame. Eu virei, sempre. Agora vá, em paz, em força, em verdade. Amém. Eu sou Miguel, e estou com você para sempre.